Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui comigo, professor Alexandre dos Santos, e hoje a nossa aula de revisão, aula de número 76, temos a nossa revisão e depois a avaliação. Muito bem, então te convido agora, vamos para a nossa revisão. Vamos revisar, então, transformações geométricas. Nas transformações geométricas, nós vimos simetrias, né, de translação, reflexão e rotação, essas três. O que é uma transformação geométrica? É a pergunta aí. Transformações geométricas são mudanças realizadas em imagens, como transportar, espelhar, girar, ampliar ou reduzir. Podem ser feitas em qualquer figura, sejam formas geométricas simples ou imagens complexas. Essas transformações nos permitem criar novas figuras a partir das originais ou alterar sua posição, né? Para realizar essas transformações, precisamos utilizar um sistema de referência e uma unidade de medida padrão, como nós tivemos, né, no plano cartesiano, né? O plano cartesiano. Aquele plano formado pelos dois eixos. O eixo horizontal, o eixo X. O eixo na vertical, o eixo Y, o eixo das ordenadas, né? Então, nós temos aqui. E nós vimos, né, colocando um ponto P aqui, né? Nós teríamos aqui, ó, vamos colocar o número 1. Eu vou até deixar um diferente aqui. Vamos dizer que esse aqui, né? Vamos colocar um número. Vamos colocar esse ponto aqui, ó, no 2, né? Para diferenciar. Então, sempre o X, né? O do horizontal, e depois o Y, que fica na vertical, né? Ó. Ok? Então, esse é o ponto 2, 1. Não é o ponto 2,1, é o ponto 2, em referência aqui ao eixo horizontal, sempre primeiro o X, né? O eixo das abscissas, e depois na vertical aqui o eixo Y, 1. Ponto 2, 1. Muito bem. E o plano cartesiano, então, é um sistema de coordenadas em plano, onde cada ponto possui um único endereço, né? Nós vimos agora aí, e ele é composto por dois eixos numerados, x e y, assim como o par ordenado, que nós vimos agora, sempre x e depois y. Par ordenado, né? É um par, porque nós temos dois valores, né, em referência aos seus dois eixos, e ordenado, porque tem que vir um x e depois o y. E o que ele faz? Ele fornece a localização exata deste ponto. Ao conservar as formas, ou seja, mantendo os comprimentos e os ângulos, podemos realizar três transformações geométricas que nós vimos nas nossas aulas. Então, nós estudamos a translação, a rotação e a reflexão, né? Porque nós estamos mantendo aqui, ó, os comprimentos e os ângulos, tá, dessas imagens. Vejamos aqui, ó. Ao mover uma imagem para um novo local, estaremos realizando uma translação. Uma translação, transladar, né? Mudar, tá? Mover. Se girarmos em torno de um ponto, será uma rotação. Então, girarmos, né? Vai lembrar aqui da rotação. Se refletirmos essa figura, né, em relação, e essa reflexão, né, ela vai ter aqui, ó, em relação a um eixo. Então, refletirmos, reflexão, tá? Então, translação. A translação consiste em mover uma figura de um ponto ao outro no plano, mantendo sua forma, orientação e tamanho. Nós vimos aí um exemplo. Os dois triângulos da imagem abaixo são congruentes, ou seja, iguais. Podemos dizer que o triângulo ABC se moveu para
a segunda posição, representada pelo triângulo A', B', C'. E aí nós temos a imagem. Então, olha só. Aqui nós temos um exemplo de translação, tá? Ó. Os pontos aqui, ó. Aqui nós temos o ponto A. E aqui o ponto A', ponto B, ponto B', ponto C e ponto C'. Né? Se fosse uma reflexão, o que nós vamos perceber? Né? Que para fazer uma reflexão, nós temos que pegar um eixo né? Para fazermos essa reflexão aí. Então, aqui, ó, se fosse esse eixo, o eixo da vertical, né? Que é o eixo Y, nós teríamos aqui, ó, o ponto 2, ó, em relação ao próprio eixo. E a relação ao eixo X, ó, ele estava no -2, ele foi para o seu oposto, ponto 2. Né? Aqui já é um exemplo de reflexão, né? Teríamos um C aqui, um outro C. Em relação ao A, ó, vejam que ele está onde aqui, ó, no -5 e no 3. Né? Então ele ia ficar aqui no 5, né? E no 3, ó, vai vir para cá. Em relação ao ponto B, na reflexão, ó, ele está no -6, o oposto é o 6, e ele está no 1. Né? Então, teríamos esse triângulo aqui, que seria o triângulo de reflexão. Tá? Opa! Vejam a diferença, né? Quando nós temos aqui, ó, a imagem fica invertida, tá? Então, nós temos aqui o exemplo da translação e reflexão. Tá? Vamos ver mais um exemplo de reflexão. A reflexão consiste em espelhar uma imagem em relação a uma reta, tá? O eixo aí, né? Que pode ser horizontal, vertical ou inclinada. Esta reta é chamada de eixo de reflexão. Na reflexão, as coordenadas de cada ponto da figura original, ó, são invertidas em relação ao eixo de reflexão. Então, nós temos aqui, ó, na reflexão em relação ao eixo X abaixo, ó, temos aqui, ó, né? Olha o que acontece no Y, tá? Ele fica oposto. Vamos aqui para o exemplo diretamente aqui no plano cartesiano, ó. Nós temos aqui, então, agora, ó, o triângulo, né? E agora a sua reflexão. Vejam que para a reflexão, os pontos receberam ali o B', né? Nós temos o ponto B. Tá? Então, ele vai conservar aqui, ó, né? O mesmo valor em X, mas o que aconteceu com o valor dele de Y, né? Esse ponto aqui, ó, ele é... Tá? Primeiro, a gente escreve sempre o X, que é -6, e Y, 1. A localização dele é -6, 1. E o aconteceu no ponto B, né? O B', que já é o reflexo, né? A reflexão aqui. Ele também está no -6, ó, do X. E agora ele está no -1. Né? Ó, o oposto. Né? Ó, 3... -3, ó, 1, -1, né, o nosso ponto B. E isso vai acontecer
com os outros pontos, né? Ó, C também, né? C', que é o ponto correspondente aqui, ó, na reflexão, né? Por isso que ele recebeu aqui uma linhazinha, C'. Muito bom. Aqui também, né? Ó, os dois estão no menos 2 em relação a x, mas em relação a y, tá? Eles estão nos seus opostos, tá? 2 e menos 2. Muito bem. E também temos a rotação. A rotação de uma imagem consiste em girá-la em relação a um ponto no plano, chamado de centro de rotação. Para realizar a rotação de uma figura, devemos considerar a orientação do giro, sentido, horário ou anti-horário, e a medida em graus do ângulo de rotação. E aí nós vamos para o exemplo, tá? O triângulo ABC sofreu um giro no sentido anti-horário de um ângulo de rotação de 45 graus. O centro de rotação é o ponto A, que por isso permanece fixo, tá? Se ele vai fazer a rotação. Então, vimos aqui, olha só que legal essa imagem. Então, ele vai girar, né? Ó. No sentido aqui anti-horário. Tá? E aqui nós temos o aqui, ó, em relação ao A, né? Ao ponto A que ele girou. Então, 45 graus. Então, sempre temos um ponto de rotação, um ângulo, né? E um sentido aí. Aqui o sentido anti-horário. Também vimos nas nossas aulas medidas de capacidade. As medidas de capacidade representam as unidades usadas para definir o volume no interior de um recipiente. A principal unidade de medida da capacidade é o litro. E aí nós temos a nossa... Né, ó, o que acontece? A nossa unidade de medida padrão, né, o litro, fica bem no meio, né? Olha o litro aqui. Aí para... Nós temos aqui decilitro, centilitro, mililitro, né? São menores do que o litro, tá? Ó. E para cá nós temos os valores maiores do que o litro. Né? Muito bem. Então, vamos aqui rever, né, com alguns exemplos, ó. O litro representa a capacidade de um cubo de aresta igual a 1 decímetro. Como o volume de um cubo é igual à medida da aresta elevada ao cubo, né? Nós temos aqui, ó, um cubo. Fazer um... Nós temos 3 medidas, né? É tridimensional. Então, A, B e C. Altura, comprimento, né? E profundidade. Então, A vezes B vezes C. Tá? Vai dar uma medida aqui. Sempre a unidade de medida vai ficar ao cubo. Elevado ao cubo elevado na terceira potência. Tá? O litro é a unidade fundamental de capacidade, que nós vimos, né? Entretanto, também é usado o quilolitro. Quilolitro, né? É o litro multiplicado, sempre nós temos o K aqui, né? Significa que foi multiplicado por 1000 a unidade. Quilolitro são 1000 litros. Hectolitro, 100 litros. Decalitro, 10 litros. Que nós sabemos que são os múltiplos, né? Múltiplos. Nós multiplicamos, né? O decalitro, multiplicamos por 10, 1 litro, 10 litros. Multiplicamos por 100, 1 litro, 100 litros. Multiplicamos por 1000, quilolitro. E também temos, quando nós dividimos, são os números menores, né? Que são os famosos submúltiplos, tá? Decilitro, centilitro e mililitro. O que foi multiplicado agora é dividido, né? 1 litro dividido em 10 é o decilitro, dividido em 100, centilitro,
dividido em 1.000 mililitro, famoso ml. Como o sistema padrão da capacidade é decimal, tá? As transformações entre os múltiplos e submúltiplos são feitas multiplicando-se ou dividindo-se por 10. E nós temos aqui. Então, para transformar uma medida de unidade de capacidade para outra, né, nós vamos lembrar sempre aqui dessa nossa tabelinha, tá? E aí vamos aqui, então, calcular alguns exemplos. Ó. Na letra A, 30 ml em litro, tá? Se lembra o ml? Mililitro, né? Já vai lembrar que é 1 litro. Você vai lembrar aqui, ó, 1.000 mililitros, né? Então, foi o litro dividido em 1.000, tá? E aqui, olhando para a tabela, né, nós vimos aqui, então, ó. Então, você tem ml, né, e quer transformar em litro. Você está vindo de lá para cá, né, ó. Ok? Vai chegar, ó, vai dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10. Dividiu por 10, e por 10 e por 10 é dividir por 1.000, né? Mas vamos colocar, aproveitar que nós estamos com a tabelinha aqui, ó, e colocar o 30, ó, 30 ml. A gente não vai deixar o 30, né, na casinha toda aqui, porque só pode colocar um. Então, não dá para colocar o 3, ó. Então, 30, ó. E agora eu quero chegar aqui no litro. Então, 0,030. Que é a mesma coisa que 0,3, né? Vejam que 30, né, ml, para transformar por litro, a gente vai dividir por 1.000, tá? Uma divisão por 1.000, ó, a vírgula está aqui, ela vai andar, né, 3 casas. Ó, saiu daqui, 1, 2, 3 casas para a esquerda, tá? Muito bem. Agora vamos aqui na letra B. 5 decalitros em decilitros, tá? Deca, tá? Multiplicou por 10. Decilitro dividiu por 10. Tá? Então, olha aqui, ó. Nós estamos aqui no decalitro, tá? E vamos transformar em decilitro. Então, nós vamos, ó, agora para direita, né? Vamos multiplicar por 10 para chegar em litro, só que eu quero decilitro. Multiplicar por 10 de novo, né? 10 vezes 10, 100. Né? É a mesma coisa que multiplicar por 100. Então, vamos colocar aqui, ó, o nosso 5 decalitro e nós vamos chegar no decilitro. Ora, 5 multiplicado por 100, 500 decilitro. Agora nós temos 400 centilitros e transformar em litros, tá? Então, o que é o centilitros? É o litro dividido por 100. Vamos botar uma outra cor aqui, ó. Então, nós temos aqui 400 centilitros. Ó, a gente pode botar o 400 aqui? Não, né? Então, a gente vai vir para litros. O que a gente vai fazer? Ó? Dividir, né? Ó. Dividiu por 10, dividiu por 10 é o mesmo que dividir por 100, né? Porque 1 litro é igual a 100 centilitros. Tá? Então, você tem que lembrar dessas coisas aqui. Né? Ele é um submúltiplo. Então, você vai dividir por 100. Se você colocar aqui, ó, vamos ter que colocar o 0. Ó, vejam aqui, ó, usando a tabelinha, ó, 0, 0 e o 4. Né? Ó, vai ficar 4. Então, 400 dividido por 100, 4 litros.
Muito bem. Vamos aqui para os nossos cálculos de volume. As medidas de volume representam o espaço ocupado por um corpo. Desta forma, podemos muitas vezes conhecer a capacidade de um determinado corpo conhecendo o seu volume. Então, nós vimos a unidade de medida padrão do volume, né? Metro cúbico, sendo ainda utilizados seus múltiplos. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico. E submúltiplos, os decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e milímetros cúbicos. Em algumas situações é necessário transformar a unidade de medida de volume para uma unidade de medida de capacidade ou vice-versa, né? Então nós vamos transformar aí, ó, em litros. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. 1 decímetro cúbico, 1 litro, tá? E 1 centímetro cúbico igual a 1 ml. Olha o nosso exemplo. Um tanque tem a forma de um paralelepípedo retângulo com as seguintes dimensões. Tá? Então, tem que ter 3 dimensões. Tá? Comprimento, largura e altura. Nós temos aqui, para sabermos o volume, basta multiplicarmos 1,80 vezes 0,90 vezes 0,50. Tá? Aqui, para facilitar nossas contas, ó, quando eu multiplico um número por 0,50, ou 0,5, tá? Eu falo no ponto, mas é vírgula. 0,5, 0,50 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2, né? Ó, isso aqui, qual é o nome? É 50 centésimos, que é igual a 1/2. Quando você multiplica por 1/2, você divide por 2. Ó, 0,5 vezes 1,80, 0,90 vezes 0,90, 9 vezes 9, 81. Fácil, né? Ó, pegamos essa dica aqui. Então, letra A. Vamos mais um exemplo de volume. Agora nós vamos calcular o volume de um cilindro. Tá? E como que se calcula o volume de um cilindro? Pela multiplicação entre a área da base, tá? Que vai ser um círculo, e a altura. Como a base, ó, né, é um círculo, utilizamos a fórmula da área de um círculo, vezes a altura desse cilindro. Lembrando que ele é uma figura geométrica formada por 2 bases circulares e a área lateral que liga esses 2 círculos. Então, para saber o volume de um cilindro, precisamos calcular o produto entre a área da base, né, chamamos aqui de AB, e a altura H dele. Porém, ao analisarmos a figura, sabemos que sua base é um círculo. A área de um círculo de raio R é calculada pela fórmula, né, π vezes R ao quadrado. E nós temos aqui o cilindro. Então, temos aqui, ó, as 2 bases são círculos, né? Temos uma altura, H, e o raio da base. Como calcular o volume de um cilindro? Para que seja possível aplicar a fórmula, precisamos do valor da altura e do raio do cilindro. Então, realizamos as substituições do valor da altura e, quando necessário, utilizamos uma aproximação do valor de π. Então, vamos calcular aqui esse exemplo. Temos o raio, que é igual a 4 centímetros, e tem a altura, que é igual a 5 centímetros. Então, o que você precisa lembrar? Da fórmula π vezes r ao quadrado, que é a área da base, né? Vezes a altura. Tá? O π está dizendo aqui, ó, para utilizar, use 3,1. Então, nós vamos usar aqui 3,1 no lugar do π. O raio é 4 e a altura 5. Então, soma de matemática aqui, ó, 4 ao quadrado vai dar 16. E aí nós vamos multiplicar. 5 vezes 16, 80. 8 vezes 3, 24, 240, mais 0,1, mais 8, 248 centímetros cúbicos, né? Lembrando que, falando em volume, nós temos a unidade elevada ao cubo. Muito bem, essa é a nossa revisão. Espero aí que vocês tenham compreendido.